Desde cedo, Clara aprendeu que não teria uma vida fácil. Filha de uma mãe solteira e criada em uma casa cheia de regras e julgamentos, Clara era constantemente o alvo do desprezo de seu pai, Orlando, um homem rígido e amargo. Na mente dele, Clara representava um erro que ele não poderia desfazer, e essa frustração se traduzia em palavras duras e olhares frios. Clara se esforçava para manter a esperança, mas as feridas que as palavras deixavam eram profundas. Você é um peso para esta casa, Clara. Enquanto seus irmãos trazem orgulho, você só causa problemas. Orlando disparava, sempre com um olhar de reprovação. Os irmãos de Clara, André e Luiz, ignoravam a situação. Para eles, o que o pai dizia era lei. Clara era apenas um incômodo, alguém que eles suportavam em silêncio, sem nenhuma compaixão. Mariana, a mãe de Clara, era uma mulher resignada e silenciosa, que raramente enfrentava Orlando. Quando Clara tentava buscar um pouco de apoio, Mariana se retraía, com medo de provocar a ira do marido. Clara sabia que sua presença não era bem-vinda. Cada refeição era um lembrete disso. Enquanto seus irmãos e o pai conversavam e riam, ela ficava isolada, observando em silêncio. As palavras de Orlando ecoavam em sua mente, e mesmo tentando se fortalecer, Clara muitas vezes se sentia sozinha e abandonada. Certa noite, após uma discussão particularmente dolorosa com seu pai, Clara começou a se sentir nauseada. Nos dias seguintes, os sintomas pioraram, até que ela decidiu procurar ajuda. A notícia a pegou de surpresa. Estava grávida. O mundo de Clara parecia girar. Como ela, uma jovem desprezada, poderia criar uma criança em um ambiente tão hostil? A decisão de contar para a família foi difícil. Mesmo sabendo que a rejeição era inevitável, Clara ainda mantinha uma esperança de que alguém pudesse demonstrar alguma compaixão. Em uma tarde silenciosa, ela respirou fundo e reuniu coragem para falar. Pai, mãe, preciso conversar com vocês. Começou, a voz tremendo. Orlando a encarou, impaciente. O que foi agora, Clara? Mais um problema para nos dar? Ele cruzou os braços, já esperando o pior. Eu... eu estou grávida, murmurou Clara, sentindo o peso de cada palavra. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Orlando ficou paralisado por um momento, e Mariana colocou a mão na boca, chocada. Então, Orlando explodiu. Como você pôde fazer isso, Clara? Eu sempre soube que você não passava de uma vergonha para esta família. Mas isso é inaceitável. Ele gritou, apontando o dedo para ela com raiva. Mariana tentou intervir, mas Orlando a silenciou com um olhar. Clara, com lágrimas nos olhos, sentiu seu coração partir. Se é assim que você quer viver, Clara, vá embora. Eu não vou sustentar alguém que só traz desonra a esta casa. Ele ordenou, com uma frieza que fez Clara estremecer. Ela não teve escolha. No meio da noite, arrumou uma pequena mochila com suas poucas coisas e saiu de casa sem olhar para trás. O caminho parecia escuro e incerto, mas ela sabia que de alguma forma precisava continuar. Sem opções, Clara encontrou abrigo em um centro de apoio para mulheres grávidas. Lá conheceu Dona Rosa, uma senhora calorosa e compreensiva, que ofereceu à jovem o carinho e o apoio que ela nunca recebeu em casa. Não se preocupe, querida. Você vai conseguir passar por isso. A vida tem maneiras de nos surpreender, dizia Dona Rosa, segurando as mãos de Clara com carinho. Com o passar dos meses, Clara começou a criar uma nova vida para si mesma. Ela encontrou um emprego como garçonete em uma lanchonete próxima ao abrigo e, nos momentos de descanso, estudava para realizar o sonho de se tornar enfermeira. Dona Rosa se tornou uma espécie de mãe para ela, oferecendo conselhos e apoio incondicional. Lembre-se, Clara, a gente não precisa de quem nos despreza para ser feliz, dizia Dona Rosa, sempre com um sorriso encorajador. O nascimento de sua filha, a pequena Luísa, trouxe uma nova luz para a vida de Clara. Ao segurar a filha pela primeira vez, sentiu uma alegria que nunca havia experimentado antes. Tudo o que passou parecia fazer sentido. Os meses passavam e Clara seguia em sua jornada de superação. Mesmo com as dificuldades, ela se mantinha firme, determinada a dar uma vida melhor para Luísa. A cada dia, Clara construía seu caminho com o apoio de Dona Rosa e das amigas que fez no abrigo. Trabalhando de dia e estudando à noite, Clara seguia em frente, apesar de todas as adversidades.
Até que um dia, seu telefone tocou. Era sua mãe, Mariana. A voz dela estava diferente, frágil. Clara, é seu pai. Ele está muito doente e quer falar com você, disse, quase implorando. Clara hesitou. Depois de tudo o que passou, depois de todo o desprezo, será que conseguiria encarar o pai novamente? Por um momento pensou em recusar, mas algo em seu coração a fez reconsiderar. Talvez fosse o desejo de encerrar aquele ciclo, de finalmente encontrar paz. Quando chegou à casa onde havia crescido, sentiu um misto de sentimentos. Saudade, mágoa, mas também uma vontade de seguir em frente. Entrou no quarto onde Orlando, agora abatido e frágil, repousava. Ao vê-la, o homem tentou se levantar, mas tossiu, fraco. Clara, eu... eu fui um pai horrível. Ele começou, a voz quase inaudível. Eu achava que estava fazendo o certo, mas só causei dor. Me perdoe, filha. Clara respirou fundo, sentindo a dor das memórias que ainda eram tão vivas. Ela olhou para aquele homem, agora vulnerável, e viu a oportunidade de libertar-se de todo o ressentimento. Eu perdoo você, pai. Não foi fácil, mas aprendi a seguir em frente. Respondeu com uma calma que surpreendeu a ambos. Orlando chorou, e pela primeira vez, Clara sentiu que, de alguma forma, eles tinham finalmente encontrado um entendimento, ainda que tardio. Pouco tempo depois, Orlando faleceu, e Clara sentiu-se leve, como se uma parte de seu passado tivesse, finalmente, sido encerrada. Após deixar a casa de Orlando e finalmente encerrar aquele ciclo de dor, Clara se sentiu mais determinada do que nunca. Ela estava sozinha, sim, mas tinha sua filha, Luísa, e uma nova perspectiva sobre a vida. Enquanto continuava a trabalhar e estudar, sentia-se cada vez mais realizada. Passou a encarar o passado com uma serenidade que antes parecia impossível. Durante o trabalho em uma lanchonete, Clara muitas vezes recordava o quanto havia lutado para chegar até ali. Cada dia era uma prova de sua determinação, e cada pequena conquista era celebrada ao lado de Luísa, que crescia forte e alegre, cheia de vida. Dona Rosa, uma presença constante e amorosa em sua vida, estava sempre ao seu lado, oferecendo conselhos e apoio nos momentos mais difíceis. Clara, você é mais forte do que pensa. Cada passo que dá é um exemplo para essa menina, dizia Dona Rosa, observando Luísa com carinho. Clara sabia que Dona Rosa estava certa. Com o passar do tempo, seu amor pela filha e sua determinação em ser uma mãe melhor do que aquela que teve eram sua maior motivação. Embora sua jornada fosse marcada por dificuldades, o orgulho que sentia em si mesma superava qualquer lembrança amarga. Ainda assim, havia algo que a incomodava. O perdão que oferecera a seu pai no leito de morte fora sincero, mas a mágoa pela rejeição de sua mãe, Mariana, ainda ardia. Durante todo o tempo, Mariana nunca havia buscado Clara, nem mesmo para conhecer a neta. Essa ferida a acompanhava todos os dias. Uma noite, enquanto colocava Luísa para dormir, Clara sentiu uma angústia no peito. Tentava esquecer, mas o peso do abandono materno insistia em permanecer. Como sua mãe nunca a procurou? Como pôde simplesmente aceitar que ela, sua única filha, fosse expulsa de casa? Determinada a encontrar respostas, Clara tomou uma decisão. Escreveria uma carta para Mariana. Escreveu com o coração aberto, contando como havia sido deixada à própria sorte, mas também compartilhando suas conquistas, o quanto havia lutado para criar Luísa e o orgulho que sentia por ser independente. Quero que ela saiba quem eu sou e o que consegui sozinha, pensava, enquanto revisava as palavras, cuidando para que transmitissem sua verdade. A carta foi enviada, mas os dias se passaram sem qualquer resposta. Clara continuou sua vida, determinada a seguir em frente, mas a dor pela falta de retorno de sua mãe a incomodava. Havia noites em que chorava em silêncio, mas não deixava que isso a abalasse. Sabia que agora tinha uma vida a zelar, e isso lhe dava forças para seguir adiante. Pouco tempo depois, uma surpresa mudou seu destino. Ao abrir a correspondência do dia, encontrou uma carta de Mariana. As mãos de Clara tremiam enquanto abria o envelope. Querida Clara,
Eu li sua carta com o coração pesado e lágrimas nos olhos. Ao longo desses anos, pensei em você todos os dias, mas o medo de enfrentar sua rejeição me impediu de agir. Sei que fui uma mãe ausente, e isso é uma culpa que carregarei para sempre. Quero que você saiba que tenho um imenso orgulho de sua força e determinação. Você sempre foi mais forte do que imaginei, mais corajosa do que eu poderia ser. Eu gostaria de conhecer minha neta e fazer parte de sua vida, se você me permitir. Por favor, me perdoe se possível. Com amor e arrependimento, Mariana. Ao terminar de ler, Clara se sentiu tomada por um turbilhão de emoções. O perdão era algo que já havia aprendido a oferecer. Mas ouvir as palavras de sua mãe, ainda que tardias, trouxe uma paz que há muito ela não sentia. Era como se um peso finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. E agora, uma nova possibilidade se abria. Uma reconciliação. A partir dali, Clara decidiu que Mariana faria parte de sua vida, por mais complicado que pudesse ser lidar com o passado. Na primeira visita, Mariana apareceu visivelmente nervosa. Quando a porta foi aberta, as duas se encararam por alguns segundos em silêncio, até que Mariana desabou em lágrimas, abraçando Clara. A dor e o arrependimento transpareciam em cada gesto de Mariana, que entre soluços pedia desculpas por cada momento de omissão. Clara a abraçou de volta, e ali as duas sentiram que o perdão verdadeiro era uma realidade. Luísa, observando a cena, aproximou-se curiosa, e Clara, com um sorriso, apresentou a menina à avó. Desde aquele momento, Mariana tornou-se uma figura presente na vida de Luísa, encantada com a neta e determinada a recuperar o tempo perdido ao lado de Clara. Aos poucos, a vida começava a fazer sentido de uma forma que Clara jamais imaginara. A reconciliação com Mariana trouxe a Clara uma nova visão sobre seu passado e suas escolhas. Agora, com o apoio da mãe, sentia-se ainda mais fortalecida em seu caminho. Decidida a proporcionar uma vida melhor para Luísa, Clara intensificou seus estudos, dedicando-se inteiramente à faculdade de enfermagem. Cada prova, cada estágio, era uma conquista que a aproximava do seu objetivo. Ao longo dessa jornada, Clara continuou encontrando em Dona Rosa uma amiga leal e uma verdadeira mentora. Com as dificuldades superadas, sua relação com Dona Rosa florescia ainda mais. A senhora idosa sentia-se realizada por ver o sucesso de Clara e pelo papel que desempenhara em sua vida. Clara, você é o exemplo perfeito de como o amor e a determinação podem transformar tudo. Eu me orgulho de você, minha filha, dizia Dona Rosa, emocionada. Anos depois, formada e trabalhando em um hospital respeitado, Clara finalmente via seus sonhos tomarem forma. Tornara-se uma enfermeira dedicada e amorosa, sempre disposta a ajudar aqueles que precisavam de cuidado. Luísa crescia rodeada de amor e segurança, com o apoio de sua avó e a proteção de Clara. Hoje, Clara é um exemplo de força e superação. A história de sua vida passou a inspirar outras pessoas, especialmente jovens que enfrentavam dificuldades familiares e emocionais. Ela costumava dar palestras em centros de apoio, compartilhando sua jornada e encorajando outros a não desistirem de seus sonhos. Eu sou prova de que podemos transformar nossas vidas, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor. Vocês também têm essa força dentro de si, dizia Clara com convicção, enquanto compartilhava sua história de luta e vitória. A presença de Mariana, agora curada da culpa, também era uma fonte de alegria. Clara sabia que o tempo não podia ser revertido, mas o perdão e o amor que construíram juntas permitiam que olhassem para o futuro com esperança. Ela jamais permitiria que Luísa enfrentasse o mesmo sentimento de abandono, e a cada dia reforçava seu compromisso de ser uma mãe amorosa e compreensiva. O tempo passava, mas as lembranças de Orlando e do passado já não eram dolorosas. Clara havia aprendido a ressignificar sua dor, transformando-a em combustível para sua evolução pessoal. E sempre que olhava para Luísa, sentia que todo o sofrimento fora recompensado. Sua filha, sorridente e cheia de vida, era o resultado de cada escolha que fizera, de cada sacrifício.